Olá! Hoje eu resolvi quebrar um pouco da sequência dos meus vídeos sobre os clássicos do desenvolvimento econômico para falar de uma forma geral sobre o que é esse tal de desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo é uma corrente teórica que emerge no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial por conta de uma série de autores chamados pioneiros do desenvolvimento. Ou então, se voltar especificamente para a discussão dos problemas dos países ditos atrasados ou subdesenvolvidos no contexto do pós-Segunda Guerra. Todos esses autores vão partir de uma crítica comum à teoria do comércio internacional, vigente na época como a principal receita de sucesso rumo ao crescimento e ao desenvolvimento. Cada nação deveria se especializar naquele bem em que tivesse maior vantagem comparativa. Isso significava o quê, do ponto de vista dos países subdesenvolvidos ou atrasados naquele contexto? Significaria a manutenção do chamado modelo primário exportador, que significa, por sua vez, que esses países deveriam permanecer no comércio internacional como fornecedores de bens primários e consumidores de bens manufaturados. Por trás dessa teoria, baseada na teoria das vantagens comparativas ricardiana, tinha uma ideia de que não seria necessário que todas as nações do mundo passassem pelo processo de industrialização, porque o comércio internacional seria a maneira que todas essas nações conseguiriam acessar todas as benesses permitidas pelo progresso tecnológico. Então, nações que tivessem vantagem comparativa, por exemplo, em bens intensivos em recursos naturais, deveriam permanecer como fornecedora desse tipo de bem. E a partir das divisas que conseguissem derivar do comércio internacional, poderiam então comprar os bens manufaturados que não produzissem. Os autores vão identificar na manutenção dessa estratégia um grande problema, na medida em que, na verdade, ela tenderia a aumentar a desigualdade entre as nações, ao invés de promover uma aproximação da trajetória de crescimento e desenvolvimento dessas nações. Feito esse panorama geral, em termos de contextualização histórica, eu vou direto, porque eu estou chamando aqui o que é esse tal de desenvolvimentismo. E aqui eu vou destacar 3 pontos que eu considero os principais que definem a perspectiva da teoria desenvolvimentista e que também, em boa medida, cabem ainda para a gente falar em desenvolvimentismo no século XXI. Então, a primeira questão que destaco é a necessidade de promover a industrialização. No contexto do pós-Segunda Guerra, qual é o significado da industrialização? Significaria que essas nações que, até aquele momento, eram nações primário exportadoras, que elas passassem a transformar a sua matriz produtiva na direção da formação de uma matriz industrializada, uma matriz produtiva, com maior capacidade de produção de bens com maior valor agregado associado a esses bens e também mais diversificada. Qual era a ideia? Que a partir da industrialização nessas nações, essas nações poderiam, primeiro, com o tempo, diversificar a sua pauta exportadora, ou seja, passar também a exportar bens manufaturados e também transformar a sua pauta importadora. Em que sentido? Tornar essa pauta menos dependente de bens com maior valor agregado. Então, aí que entra a ideia da industrialização como um caminho viável para a requalificação do padrão de inserção externa dessas nações. Então, essa é a primeira questão. Como que nós podemos atualizar a questão da industrialização em sentido geral para o nosso contexto atual de século XXI? Para isso, podemos lançar mão de um outro conceito que tem sido cada vez mais utilizado, que é o da complexificação da matriz produtiva. Então, não necessariamente essa complexificação passa pela industrialização, ela pode passar por outros caminhos, mas necessariamente passará pela necessidade de tornar possível a produção de bens ou serviços com maior complexidade associada a eles, ou seja, com mais valor agregado a eles associado. Isso pode passar tanto pelo mercado de commodities, como pelo mercado de manufaturados, como pelo fornecimento de determinado tipo de serviço. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão que se coloca muito importante do ponto de vista do desenvolvimentismo é o papel do Estado. O Estado desenvolvimentista aparece como um agente estritamente necessário para permitir a consecução dessa política de industrialização ou de complexificação da matriz produtiva, para usar um termo que seria mais adequado e mais abrangente para o contexto recente. E por que isso? Porque, deixado ao sabor das leis do livre mercado, a tendência, tanto lá no contexto do pós-Segunda Guerra, como seria o contexto do século XXI, seria reforçar
reforçar uma tendência inicialmente observada. Então, lá no contexto do pós-Segunda Guerra, o que isso significaria? Significaria as nações permanecerem presas à dinâmica do modelo primário exportador e, portanto, permanecerem presas aos efeitos deletérios daquela especialização produtiva. No caso do século XXI, como é que nós podemos ler essa questão? Ora, deixada ao sabor das leis do livre mercado, a tendência é que essas nações que têm um padrão de inserção nas chamadas cadeias globais de valor, um padrão de inserção dito periférico, a tendência é que permaneça dessa forma, porque esse é o reforço das leis de mercado, que é reforçar uma tendência inicialmente observada. Para que essa tendência inicialmente observada seja revertida, faz-se necessário um planejamento estratégico. E quem que detém meios, alcance, instrumentos para esse planejamento estratégico? Ora, é o Estado. Tanto fora lá no contexto do pós-Segunda Guerra, como continua valendo no contexto do século XXI. Então, essa é a segunda questão. Primeira, destaquei industrialização ou complexificação da matriz produtiva, para usar um termo mais recente. Segundo, o papel do Estado aparecendo aqui como central para a consecução dessa política dita desenvolvimentista, que passa pela transformação da matriz produtiva e pela requalificação do padrão de inserção externa dessas nações. E aí eu derivaria, a partir dessas duas primeiras, uma questão que também é bastante importante, e no contexto do pós-Segunda Guerra, ela tinha uma importância ainda maior, mas continua valendo o insight para o contexto do século XXI. A adoção de políticas protecionistas, políticas que permitam, de fato, o amadurecimento dessas novas indústrias, dessas novas produções, nesse contexto, aparentemente e inicialmente, não favorável ao florescimento desse tipo de atividade produtiva. A inspiração para essa necessidade de protecionismo, no caso da indústria, lá no contexto do pós-Segunda Guerra, nós podemos enxergar, por sua vez, no List, que é um autor de tempos antes, que vai fundamentar o argumento da indústria nascente. E quando List fala sobre a indústria nascente ou sobre a indústria infante, que é um outro termo bastante utilizado, ele vai justamente destacar a ideia de que, para a industrialização vingar num contexto que inicialmente não seria favorável a essa industrialização, demandam-se políticas protecionistas, mesmo que provisórias, para que essa indústria, para que essa nova produção de fato amadureça e esteja pronta para competir internacionalmente. Na ausência desse protecionismo, não seria viável que essas indústrias ou que essas novas produções vingassem, Então, no contexto do século XXI, como é que nós podemos atualizar essa discussão do argumento da indústria nascente, O insight continua permanecendo o mesmo, ou seja, na ausência de uma política específica que direcione ou que viabilize esse tipo de empreendimento, de atividade produtiva, dificilmente ela vai vingar, E aí eu gosto muito de um termo utilizado pelo Ha-Joon Chang, e aqui me refiro especialmente ao livro Chutando a Escada, que justamente o Ha-Joon Chang vai partir, dessa ideia de chute da escada, também iluminado, inspirado pelo List, que é o autor do argumento da indústria nascente, para dizer o seguinte: ora, a industrialização ou a complexificação da matriz produtiva dessas nações não vai acontecer de forma espontânea. Ela demanda uma atuação política estratégica específica para promover aquele tipo de resultado, que seria, novamente, a diversificação da matriz produtiva e a requalificação do padrão de inserção externa dessas nações ditas atrasadas. E aí, qual é o termo que o Chang utiliza, que me parece bastante cabível para o que nós estamos aqui colocando como desenvolvimentismo? São as chamadas políticas industriais, comerciais e tecnológicas ativistas. E o que o Chang está querendo dizer com esse ativistas? Que políticas pensadas com um objetivo específico, que é transformar a matriz produtiva dessas nações e requalificar o padrão de inserção externa delas, Não foi de forma diferente que as nações ditas desenvolvidas conseguiram se alçar à condição de desenvolvimento, Então, a ideia que o Chang retoma e atualiza para o século XXI e que, portanto, o desenvolvimentismo continua válido nesse sentido, claro que ressignificado a nova condição geopolítica mundial do século XXI, que é muito diferente do que foi lá no contexto do pós-Segunda Guerra, mas os principais insights continuam a valer, Ou seja,
para modificar a condição de periferia, primeiro, faz-se necessário o abandono ou o rompimento de uma suposta receita de aplicação universal, tal como aquela apresentada no final da década de 80, convencionada no Consenso de Washington, que direciona as nações para políticas neoliberais de abertura comercial e, portanto, de reaproximação à tendência colocada pela teoria das vantagens comparativas ricardiana, de se especializar em bens em que apresentem maior vantagem comparativa. 2. Uma direção contrária, que também deriva da agenda do Consenso de Washington, de minimização do papel do Estado como coordenador de ações e como investidor nessas economias, e seria justamente o contrário no caso do desenvolvimentismo, a necessidade de fortalecimento do Estado, né, como coordenador e também como atuante direto na dinâmica econômica. E terceiro, a necessidade de ter políticas específicas que permitam a viabilização, né, a execuibilidade desse plano de transformação da matriz produtiva e também do padrão de inserção externa que essas nações apresentam. Então, o desenvolvimentismo clássico, embora guarde o seu nascimento, especialmente ali no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, primeiro, a gente pode dizer que, né, a partir do Rajun Chang, que os países que se alçaram à condição de desenvolvimento no mundo, todos eles lançaram mão dessas políticas ditas desenvolvimentistas. E o desenvolvimentismo que emerge ali no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial é um desenvolvimentismo direcionado especialmente para as nações que ficaram atrasadas nessa corrida. E o desenvolvimentismo que a gente enxerga aí a partir do século XXI nada mais é do que uma retomada dos argumentos dos autores clássicos, mas obviamente ressignificados ao novo contexto geopolítico internacional e à condição diferente de organização do comércio internacional, que agora é mais bem explicada pelas chamadas cadeias globais de valor. Então, o que é esse tal de desenvolvimentismo? Para fechar o vídeo de hoje, esse tal de desenvolvimentismo justamente diz respeito à necessidade de ter um plano nacional de desenvolvimento e um Estado suficientemente forte e atuante para carregar uma transformação produtiva e, a partir da transformação da matriz produtiva dessas nações, derivar melhores chances de alçamento à condição de desenvolvimento.